Olá, boa noite. Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública aqui da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Termina a boa música do radar, né? E a gente entra no ar para falar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário, direito comercial e direito imobiliário. São esses os temas do nosso programa. Programa que é feito por vocês, é claro, porque vocês perguntam, mandam as perguntas para nós e a gente sempre tem as pessoas aqui para responder sobre os assuntos que nós tratamos aqui no programa cada noite. E a gente começa logo depois do radar, 6h30, mais ou menos, um pouquinho mais, e termina por volta de 19 horas. E nesta semana nós estamos logo depois do programa apresentando um boletim ao vivo lá direto da Feira do Livro. Tá bem? Então vocês fiquem ligados aqui no programa e depois fiquem ligados também na Feira do Livro. Vocês podem mandar perguntas aqui para o nosso e-mail, que é consumidoremPauta@tve.com.br. Podem mandar perguntas para o nosso telefone fixo, que é o 3230 1530, ou podem mandar então um WhatsApp com a pergunta para 985-946-773. 985-946-773, o prefixo, claro, o prefixo aqui de Porto Alegre é o 51. Senhoras e senhores já sabem, já estão acostumados, tá bem? Antes de anunciar as pessoas que vão participar comigo hoje do programa, eu quero mandar um grande abraço a todos os telespectadores do Rio Grande do Sul. Lembrar que esse programa é um programa que está no YouTube também. Vocês só entram e acessam o Consumidor em Pauta e vocês assistem o programa também no YouTube. E todos os dias, às 7 horas da manhã, tem uma reapresentação do programa Consumidor em Pauta. Quem não assistiu hoje, ou quem quiser assistir de novo, amanhã, às 7 horas da manhã, pode ver as nossas caras lindíssimas. Hã? Bom, também se não puxar a brasa, meu assado vai puxar quem? Né? Bom, vamos lá então. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui o doutor Evanir Aguiar, que é mestre em economia. Boa noite, Evanir. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Prazer em recebê-lo mais uma vez aqui. O prazer é nosso estarmos aqui prestando esse serviço. Eu hoje esqueci da minha fitinha, mas nós estamos no Novembro Azul, né? Exatamente. Que é extremamente importante. Importante, sim. E tenho o prazer também de receber aqui pela primeira vez, espero que a primeira de muitas vezes, o presidente da Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Rio Grande do Sul, doutor Flávio Koch. Boa noite, doutor Flávio. Tudo bem? Boa noite, Machado. É um prazer estar aqui. Esse programa que é de extrema importância para a comunidade em geral, porque ele é um programa de esclarecimentos. Que bom. E de tirar dúvidas, então é muito importante. Eu tenho muito prazer de estar aqui. Muito obrigado, doutor Flávio. E nós também temos um prazer muito grande em recebê-lo. Antes de começar a conversar, Evanir, sobre o assunto de hoje, que é MEI, né? MEI, exatamente. Eu só quero fazer uma pergunta, vou tomar um tempinho aqui do doutor Flávio, porque eu vi ele, eu estava comentando com ele hoje, agora um pouco antes do programa, que ele esteve em Gravataí fechando um acordo com a prefeitura de lá, e isso significa que são 273 municípios que vão ter o trabalho da Junta, é isso? É isso, Machado. Olha, hoje nós tivemos a satisfação de concretizar a assinatura de um convênio com a Prefeitura de Gravataí, que é uma das prefeituras pujantes aqui desse estado, que tem um volume de empresas muito grande. Grande, é um município de muita importância, e nós já viemos há bastante tempo trabalhando para que se concretizasse esse convênio. Esse convênio tem uma importância no sentido que, à medida que ele vai se instalando, vai facilitando a vida do empreendedor. Sim. Por exemplo, no momento que o empreendedor, entrar alguém que abrir uma empresa, por exemplo, ele tem a facilidade de, no mesmo momento, através do site da Junta Comercial, ele pode já resolver os seus problemas de alvará de prefeitura, de
as permissões dos bombeiros, entende? Dos assuntos referentes, por exemplo, também ao meio ambiente. Coisas que faziam demorar um pouco o processo, que né? sempre era e resolvia num estágio, vai para outro, aí vai analisar. Isso sempre levou muito tempo e isso foi sempre uma angústia dos nossos consumidores, né? Hoje a Junta atende 90% das empresas no Rio Grande do Sul, é isso? Exatamente. Puxa vida, nós temos... 90% é um número... nós temos hoje registrados lá ativas 1.632.000 empresas. Nossa e Senhora. nós recebemos, viu, Machado, por dia 800 processos. Que bárbaro. De novas empresas? Não, 800 processos. Das empresas. Felizmente, nesse momento, nós estamos recebendo mais novas aberturas de empresas do que fechamento ou encerramento de empresas. Isso é sinal que a economia está melhorando. Está melhorando. Vamos conversar bastante sobre isso. Doutor Evarino, nós precisamos responder as perguntas também dos nossos telespectadores, né? Pois não. E a primeira que eu tenho aqui é do Alexandre Torres. Ele é vendedor ambulante e pela internet, ele vende roupas. E ele mora na cidade de Gravataí, lá onde esteve o doutor Flávio hoje. Ele pergunta, como abrir o MEI? Quais os custos? Preciso contratar um contador para abrir o MEI? E se procurar tem o custo? Muito bem. São várias perguntas numa só. Várias em uma, mas são as principais dúvidas do microempreendedor que está se formalizando, são essas. Se tem custo e tal. Bom, Alexandre, antes de mais nada, eu quero dizer que o processo de abertura, então, de formalização, porque o MEI, a gente fala em formalização. Então, a formalização do MEI, o processo em si, ele não tem um custo. Mas eu quero dar uma recomendação que eu acho extremamente importante. Em nossa empresa já formalizamos dezenas de MEIs, e o primeiro aconselhamento que eu dou é: leia bastante, tenha uma orientação profissional, seja do contador, do Sebrae, leia no portal do empreendedor.gov.br, que lá tem uma série de perguntas e respostas, orientações. Então, objetivamente, como abrir o MEI. Em primeiro lugar, é necessário fazer um cadastro numa plataforma chamada gov.br. Doutor Machado, porque esta senha ela vai ser necessária para fazer a sua formalização. Perfeito. Então, tendo esta senha, então vai ao portal do empreendedor e vai num link chamado Formalize-se. E ele é direcionado para a Rede Sim, que está vinculado com a nossa junta comercial. Então, através desse portal do Formalize-se, lá é solicitada uma série de informações: CPF, data de nascimento, título, número do imposto de renda e uma série de itens em relação à sua própria atividade. Então, seguindo este passo a passo no próprio portal do empreendedor.gov.br, ao final do processo já é gerado um certificado de microempreendedor individual e o CNPJ da pessoa, da empresa, do MEI, né? Então, tem que ter todo o cuidado a partir deste momento, porque junto com os benefícios da formalização também vem todas as obrigações como um microempreendedor individual. No próprio certificado do MEI já tem um alvará provisório, que ele tem uma validade de 180 dias. Se a prefeitura não se manifestar contra este alvará, ele torna-se definitivo. Só que eu aconselho também que cuide junto ao município, que dependendo da atividade, há necessidade de se ter um alvará, dependendo da atividade, se é da área da saúde, pode ter poluição do solo, ou seja, tem uma série de situações que antes mesmo da formalização, eu aconselho que procure o município e saiba se a sua atividade necessita de alguma autorização especial. Mas não vai ter custo se o contador auxiliar, porque nós, contadores, que somos optantes do Simples Nacional, temos um dever de formalizar o MEI, dar a orientação para ele. Sem custos. Sem custo. E entregar a primeira declaração anual do MEI. Então, nós, contadores, temos esse compromisso, por sermos optantes do Simples Nacional, de orientar, formalizar e entregar a primeira declaração do MEI. A segunda, aí já é uma negociação entre o MEI e o contador. Mas nós vamos falar sobre isso. Tudo bem. Doutor Flávio, eu tenho uma curiosidade aqui e eu vou passar para o senhor aqui. Quantos MEI
microempreendedor individual, né? Nós temos no Brasil, Nós o senhor temos sabe informar? em torno de 6 milhões e 6 milhões. alguma coisa. Quantos aqui no Rio Grande do Sul? 8 milhões e 100 mil. 8 milhões e 100 mil. 8 milhões. Números de março deste ano. Aqui no Rio Grande do Sul, quantos? No Brasil, aqui é 500 mil. 500. Em torno. Né? É muita gente, né? É muita gente. É muita empresa também. Microempresa, ou empresa. Imagina essas empresas todas produzindo. Barbaridade. Isso é coisa para o Brasil nunca mais acabar, né? Com esse número de empresas, esse número de empreendedores, nossa senhora. Doutor Ivanir, a Denise Rocha, que é cabeleireira autônoma, mora no bairro Guarujá, aqui de Porto Alegre, ela pergunta: sou cabeleireira e pago meu INSS como autônoma. Recolho 20% de INSS por mês sobre um salário e tenho meu registro na prefeitura. Fatura entre R$ 4.500 e R$ 6.000 por mês. Não está mal, né? Qual a vantagem de ser MEI ao invés de permanecer autônoma? Muito boa pergunta, Denise. Inclusive, essa é uma pergunta que seguidamente nós temos que responder. Qual a vantagem que eu tenho em me formalizar? Pois é. Muito bem, Denise. Provavelmente, nessa situação de faturamento de 4.500 a 6.000 reais, possivelmente tenha aí uma pessoa trabalhando junto. Que dentro da formalização, o MEI pode ter até um empregado. Aí já tem um benefício. Como autônoma, tu tens que recolher o carnê do INSS mensalmente, que é 20%, por exemplo, de R$ 1.000. Então, tem que recolher um carnê de R$ 200. Além disso, sendo autônoma, tem que utilizar, então, o seu livro caixa e apurar o lucro que teve, então, naquele mês e recolher lá o seu carnê-leão, o seu imposto de renda. E se fizermos, então, economicamente uma análise entre o quanto que o autônomo tem que pagar de INSS, R$ 200, e mais o imposto de renda, que dependendo dos seus custos, poderá ter um imposto a pagar, contra o valor que hoje nós temos aqui, MEI prestador de serviço, R$ 54,90. Este é o valor que o microempreendedor individual recolhe mensalmente, sendo da área de serviço. Sendo o comércio é R$ 50,90, se tiver comércio e serviços, R$ 55,90. Então, um quarto, mais ou menos. Um quarto. Então, falando aqui apenas em economia, já tem uma justificativa. Além disso, o MEI, ele tem outros benefícios. Além de ser um segurado da Previdência Social, com todos os seus benefícios, ele ainda vai ter um CNPJ, poderá emitir nota, então nota fiscal para pessoa jurídica ou pessoa física, ele terá uma inscrição junto ao município. Pela Rede Sim, já tem um convênio com o município de Porto Alegre, por exemplo, ela já poderá solicitar, então, uma senha para emitir nota fiscal. Terá benefícios, alguns bancos oferecem linhas de crédito especial para microempreendedor individual, para desenvolver a sua atividade, e sem falar no apoio técnico. O SEBRAE é um grande parceiro do governo federal e tem cursos gratuitos. No portal do empreendedor é possível descobrir esses cursos gratuitos para desenvolver o meio microempreendedor individual. Então, eu digo que formalizar-se é um primeiro passo para que a sua empresa cresça. Doutor Flávio, eu tenho uma pergunta aqui do Gerson Goulart, que é aqui de Porto Alegre. E ele pergunta o seguinte: quem pode ser MEI? Quais os pré-requisitos para ser? Gerson, eu vou ter que utilizar aqui o meu... O senhor pode se valer do que o senhor vai entender. Tem que valer aqui porque eu não tenho... O senhor está em casa. O meu dia a dia não é o do doutor Aguiar aqui, porque ele vive isso aí no dia a dia. Eu vivo isso... E mais algumas outras coisinhas, né? É. Bom, a pergunta é quem pode ser MEI e quais os pré-requisitos? Bom, qualquer pessoa física pode ser MEI. Né? Ela não pode participar como sócio numa empresa, não pode ser administrador ou titular de outra empresa. Ela pode contratar, como já falou o doutor Aguiar, um funcionário e exercer atividades econômicas previstas no anexo 11 da resolução 140 de 22 de maio, o qual relaciona as atividades permitidas no MEI. São atividades de natureza intelectual,
essas são vedadas. Sim. Tá? O limite de faturamento é total de R$81 mil anuais, que dá uma média de 6.750. Mas pode ultrapassar e chegar a 97.200. Então, basta isso e o resto tem todas as condições de cidadão para poder exercer uma atividade. E a junta comercial está lá para dar toda a assistência. E se qualquer dúvida, também entrar no portal da junta, que nós estamos lá sempre prontos, através das informações do portal. Nós temos também uma ouvidoria que está à disposição para esclarecer e ajudar até alguns interessados, ou que precisam, às vezes, de ajuda para poder orientar nas medidas e providências que tem que tomar. Estamos lá sempre às ordens. Doutor Evanir, ou doutor Aguiar, como diz o doutor Flávio, né? A dona Luana Santos, que é MEI no comércio de confecções, ela mora no bairro Glória, aqui em Porto Alegre, ela é minha vizinha, então, ali, coisa boa. Ela pergunta, já sou MEI, mas tenho uma dúvida, o que acontece se em um mês eu faturar mais que o limite de R$ 6.750 e se passar o limite de 81 mil no ano, que o doutor Flávio acabou de falar? O que acontece com a dona Luana aqui? Bem, felizmente, né, porque felizmente está ultrapassando o limite do microempreendedor individual. Coisa boa, tomara. Porque é isso que o governo quer, quando trouxe o MEI, formalizar esses empreendedores para que eles se desenvolvessem ainda mais. É um bom problema, porque estar crescendo é bom, mas temos aí que ter alguns cuidados. Primeiro, em relação ao limite mensal, não é este limite de 6.750 que vai excluir o microempreendedor do MEI, e sim o limite anual. O limite anual de R$ 81 mil. Se ultrapassado dentro do ano esse limite de R$ 81 mil, então a partir... Tem duas situações. Se ele passar dos 81 mil e até 20% acima deste valor, ou seja, 97.200 dentro do ano, ele desenquadra apenas no ano seguinte. Então, no ano seguinte, esta empresa que passou o limite de 20% acima dos 81 mil, ele desenquadrará e passará a ser uma empresa optante do Simples Nacional, como qualquer outra, e aí tendo as suas obrigações da contabilidade, de ter lá a sua apuração do imposto dentro daquelas tabelas do Simples. Ele vai ganhar bastante dinheiro, mas vai pagar um pouquinho mais. Vai pagar um pouquinho mais porque está crescendo. Mas tem uma outra situação. Se dentro do próprio ano ultrapassou os 97.200, este é um caso diferente, porque ele retroage a janeiro do mesmo ano, ou ao mês da abertura, e passa a ser já uma empresa do Simples Nacional, tendo que recolher a diferença do imposto desde o início do ano. Então, se ultrapassar os 97.200 dentro do ano, desenquadra desde janeiro do próprio ano. Se ficar dentro do limite de 20%, ele ultrapassa, mas no ano seguinte apenas que ele desenquadra. E essa diferença entre os 81 e os 97.200, ele vai pagar num DAS lá no mês de janeiro do ano seguinte. Então, é uma pergunta, é um problema bom. Bom porque está crescendo, mas tem que ter outros cuidados dali em diante. O telespectador pode estar achando um pouquinho estranho o programa, porque não tem perguntas, não estão chegando por telefone, mas acontece que nós estamos prestando um esclarecimento aqui fantástico sobre o que é o microempreendedor individual, como fazer a sua empresa, e por isso o doutor Evanir Aguiar teve o prazer e a belíssima ideia de convidar o doutor Flávio Koch, que é o presidente da Junta Comercial aqui do Rio Grande do Sul. Doutor Flávio, tem uma perguntinha aqui para o senhor, que é do Elcir Nunes Rodrigues, que ele é manicure autônomo e trabalha como doméstica. Elecir, aliás. Sim. É ela. Ela trabalha como manicure autônomo e trabalha como doméstica. E ela é de Viamão. E ela pergunta, sou empregado doméstico e tenho carteira assinada. Posso ser MEI para ajeitar minha função de manicure? Sim, ela pode. Pode ser empregada e ser MEI. Não há impedimento nenhum. Inclusive, é uma situação muito comum
entre muitos empreendedores, porque Sim. o pessoal, para reforçar as suas economias, os seus ganhos, eles têm 2 atividades. Então, não há problema nenhum, pode continuar exercendo e ser MEI. Pode ser MEI. E para ser MEI, basta fazer aquilo que o doutor Aguiar disse. Exatamente, é só... Lá na junta não tem muita complicação. Não, absolutamente. Nenhuma. O que nós não queremos é complicação. O senhor quer mais empresas. Nós queremos mais empresas, desburocratizar ao máximo. Que todo mundo ganhe bastante dinheiro. Exatamente. E que o Brasil cresça cada vez mais. Esse é o nosso objetivo, nós estamos trabalhando por isso. Então... Pode ficar certo, Machado, se não fosse por isso eu não estaria lá. Eu tenho certeza absoluta Pode disso. ficar certo Tenho disso. certeza absoluta disso. Aliás, eu quero aproveitar, já que nós estamos quase no fim do programa, e lhe agradecer muito pela presença aqui, pedir desculpa porque nós temos um tempo um pouco pequeno, mas dizer que o senhor é permanentemente convidado nosso. Sempre que quiser, apareça aqui. Não precisa nem esperar pelo convite do doutor Evani. Tá? Mas recebendo um convite dele é mais melhor, honroso. Claro, né? fica mais honroso. fica... Não, eu que quero agradecer, porque é uma oportunidade, através desse programa importante, que tem um relacionamento com a sociedade muito grande, por muito tempo, de possibilitar esses esclarecimentos. E muitas vezes as pessoas acham que junta comercial é um bicho de 7 cabeças, que precisa consultar A, B, C, que tem que... Não. Nós estamos com as portas abertas lá, a nossa ouvidoria é muito competente, nós estamos em constante treinamento de todo o pessoal de atendimento para poder servir melhor essa sociedade que está carente e necessita de facilidades para poder desenvolver as suas atividades e ganhar dinheiro. Doutor Machado, eu gostaria de fazer um elogio bem à junta rapidinho, comercial, então, por bem favor. rapidinho, porque na nossa vida de contadores temos percebido efetivamente uma mudança positiva da junta comercial nos últimos anos. Tive o prazer, há 2 semanas atrás, de abrir uma empresa de um dia para o outro. Algo fantástico e inimaginável há um tempo atrás. Então, eu queria deixar também o registro do elogio ao trabalho que está acontecendo na junta comercial. Muito obrigado, doutor Evanina Aguiar, muito obrigado, doutor Flávio Koch. E lembrando a vocês que amanhã, quinta-feira, eu estarei de volta aqui, 6h30. Eu vou tratar de direito de família e comigo estará o doutor Ernesto Neto. Agora vocês ficam com o nosso boletim direto da Feira do Livro ao vivo. Muito obrigado, muito boa noite e até lá.